Vamos então para o problema 24. Na figura 12,41, uma alpinista com 533,8 newtons de peso é sustentada por uma corda de segurança presa a um grampo em uma das extremidades e a um mosquetão na cintura da moça na outra extremidade. A linha de ação da força exercida pela corda passa pelo centro de massa da alpinista. Os ângulos indicados na figura são θ 40 graus e φ 30 graus. Se os pés da moça estão na iminência de escorregar na parte vertical, qual é o coeficiente de atrito estático entre os sapatos de alpinismo e a parede? O contato está aqui. Os sapatos desta moça estão em contato justamente aqui nesse ponto de vermelho. Aqui então, como esse sapato tende a escorregar para baixo, existe aqui uma força de atrito atuando para cima, e esta força de atrito é justamente o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. A normal é esta força que está sendo aplicada aqui na horizontal, porque ela faz 90 graus com a superfície, então nós temos aqui uma força normal. Agora, se eu quero calcular esse coeficiente de atrito estático, aqui vale porque a força de atrito estático, quando eu uso esse coeficiente, ela é a máxima. Então, a gente poderia até escrever o seguinte, que isso aqui é a força de atrito estático máxima. Como eu posso saber que essa força aqui é a máxima? Quando ele diz que a moça está na iminência de escorregar. Se isso está acontecendo, a força de atrito estático aqui é a máxima que pode acontecer. E se houver algum acréscimo de forças apontadas para baixo, esta moça vai escorregar aqui com seus pés para baixo. Agora, o tamanho do pé da moça é muito pequeno em comparação com as distâncias que nós vamos trabalhar. Então, nós poderíamos pensar um desenho mais simplificado assim. A moça sendo esta reta, e aqui a parede vertical. E aqui eu teria o centro de gravidade nesse ponto da moça, que é o ponto onde está colocado aí a corda, né? O cabo. E aqui nós temos o cabo. Simplificando, temos esta figura. Então a gente pode colocar o seguinte: aqui força de atrito, este F, aqui a força normal, o N. Aqui nós temos a força peso atuando na moça, que é justamente no ponto de gravidade, no centro de gravidade, ou centro de massa dela. E aqui na corda nós teríamos uma força de tração. Esta força é possível porque nós temos esse cabo, né? Então, vamos colocar aqui os ângulos φ, e aqui nós temos o ângulo θ. Agora, vamos fazer o seguinte: esta tração, como está inclinada com o nosso eixo, o par de coordenadas, vamos colocar aqui os nossos eixos coordenados aqui na nossa figura. Aqui, por convenção, nós temos aqui x e do outro lado y. Temos então agora a tração y e a tração x aqui. A tração y e tração x. Muito bem. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que se a moça está em repouso de translação, o somatório das forças é igual a zero, porque não há aceleração. Então, o somatório das forças em x é igual a zero. Em x nós temos Tx e a normal. As duas, então, uma se opondo à outra, nós podemos dizer que a normal é o próprio Tx. E o somatório das forças em y também tem que ser nulo, porque a moça não sobe nem desce. Aí eu tenho a força Ty e F de atrito, aqui a força de atrito para cima e a força peso para baixo. Estas três forças estão atuando na vertical. Eu sei que o somatório tem que ser nulo, então a força de atrito somada ao Ty tem que ser exatamente igual ao peso. Então eu posso dizer que peso é igual à força de atrito mais o Ty. Bom, como que me importa aqui é esse coeficiente de atrito, eu vou deixar a força de atrito de um lado e aqui nós vamos fazer o seguinte: peso menos Ty. A força de atrito é igual a peso menos Ty, correto? Agora vamos ver, esta aqui é uma equação a observar e esta de cá também é outra equação a observar. Vamos ver quem é Tx e quem é Ty. Para isso, nós vamos ver os ângulos.
Aqui eu tenho uma linha vertical, que é a parede, o eixo Y também é outra linha vertical, e como estes dois ângulos aqui são alternos e internos, olha, este ângulo com este outro ângulo aqui, eles são iguais, então aqui eu tenho o nosso φ, correto? Agora, do outro lado, o θ e este ângulo de baixo aqui também são iguais, porque alternos e internos. Essa aqui é uma transversal que atravessa as duas verticais. Este θ com esse outro lado aqui tem o mesmo valor, correto? Agora, nós podemos dizer então o seguinte, que Tx, eu vou anotar do lado de cá, Tx é igual, olhando para esse triângulo retângulo aqui, deixa eu pegar e colocar aqui alternativamente o T, aqui o Ty e aqui o nosso Tx. Este ângulo aqui é o φ, correto? Eu estou pegando exatamente esta imagem aqui, ó, este triângulo que está aqui. Muito bem. Então, o nosso Tx vai ser exatamente esse T vezes o seno de θ, justo que esse Tx aqui é o cateto oposto ao φ, na verdade. Então, Tx é igual a T vezes seno de φ, e o Ty é igual ao T vezes o cosseno de φ. Por quê? Porque o Ty é exatamente o cateto adjacente ao φ. Muito bem. Nós podemos então dar continuidade nessa expressão aqui. Vamos dizer então que a força de atrito é igual ao peso menos esse Ty é T vezes cosseno de φ, então é T vezes cosseno de φ, correto? E aqui, dando continuidade também nesta outra expressão, vamos dizer então que a normal é exatamente o Tx. O Tx é T vezes seno de φ, ok? Isso é uma análise que nós estamos fazendo com o somatório das forças. Mas o que nós podemos dizer a respeito do somatório dos momentos, visto que não há rotação alguma? Se nós observarmos, o ponto de rotação está aplicado aqui nesse ponto que eu estou mostrando com a setinha, ponto O. Então, as forças de atrito e normal não provocam torque nesse ponto, porque elas estão atuando justamente sobre esse ponto. Sobra quem? A força de tração e a força peso. Eu posso até colocar aqui a força de tração na figura da moça e a força peso aqui do outro lado. Estas duas forças provocam torque e uma força tenta girar, aqui no caso da tração, no sentido horário e no caso do peso, no sentido anti-horário. O peso está tentando girar a moça no sentido anti-horário. O contrário, né? A tração no sentido anti-horário e o peso no sentido horário, com esse ponto de rotação aqui no pé da moça. Certo? Então, se estas forças produzem torques de sinais contrários e a moça não rotaciona para lado nenhum, o torque de uma força tem que ser igual ao torque da outra força. Por quê? Porque o somatório dos torques tem que ser nulo. Então, o torque da força de tração tem que ser igual ao torque da força peso. E quem é o torque da força de tração? É a força de tração vezes o braço de alavanca da tração, que é igual ao torque da força peso, é a força peso vezes o braço de alavanca da força peso. Vamos então agora observar o seguinte, quem são esses braços de alavanca? Para isso, nós precisamos fazer a figura novamente aqui, porque o que nós temos ali já está um pouco poluído. Deixa eu tentar fazer aqui. O centro de gravidade da moça está para cá. Então, agora veja só. A força peso está aqui. O centro de rotação é justamente esse ponto de vermelho. Para nós calcularmos ou encontrarmos o braço de alavanca da força peso, nós precisamos traçar uma linha imaginária que está na direção da força peso e traçar uma reta que faça 90 graus com esta linha imaginária e o ponto de rotação, ou seja, essa reta está aqui, porque aqui eu tenho 90 graus. Então aqui eu tenho o braço de alavanca da força peso. Esse é o braço de alavanca da força peso. Bom, este ângulo que está exatamente fazendo a inclinação entre essa linha inclinada e a linha vertical sobre a força peso é o nosso θ. Aí eu vou ter então aqui um triângulo, que eu vou até aumentá-lo aqui, onde aqui eu tenho o braço de alavanca da força peso, e aqui eu tenho uma distância
que na verdade eu vou chamar de D. É uma distância que nós não temos. Eu vou chamar essa distância aqui de D. Este ângulo aqui é o ângulo θ. Então o braço de alavanca do peso, que é este cateto oposto ao θ, eu poderia escrever como sendo D vezes seno de θ. Então este é o braço de alavanca da força peso. Vamos guardar esta expressão aqui, não podemos deixá-la de lado, porque eu preciso aplicar isso daqui, nesta expressão do torque. Agora nós precisamos fazer um mesmo esquema deste para a gente tentar encontrar o braço de alavanca da força de tração. Eu vou tentar fazer isso daqui, do lado direito. Eu tenho aqui a reta vertical representando a parede, aqui o ponto de rotação, aqui o corpo da moça e aqui o nosso cabo. Bom, a tração está apontada justamente aqui nesta linha. A tração está aqui. Então eu preciso traçar a linha imaginária que demonstre a direção da força. E do ponto de rotação, que é justamente esse ponto O, eu traço uma linha para encontrar com essa linha pontilhada de azul imaginária, que representa a direção da força de tração, e fazendo então 90 graus. Eu tenho que ser bem cuidadoso, porque isso vai dar mais ou menos aqui, ó. Olha, este aqui, bem em negrito, é o nosso braço de alavanca da tração. Observe que aqui eu tenho uma figura que eu posso até ampliá-la, se ficar mais fácil para nós. Vamos verificar aqui o seguinte. Vamos focar nesse ponto. Vamos focar nisso aqui, que não é muito fácil. Eu tenho aqui esta linha. Eu tenho uma outra linha aqui. E a outra que é o nosso braço de alavanca. Eu vou melhorar isso daqui. Veja só, aqui eu tenho 90 graus. Esta distância que eu estou destacando aqui é um pedacinho que está ligando o ponto de massa, o centro de massa da moça, ao ponto que o braço de alavanca toca no eixo imaginário da força de tração. Bom, aqui eu tenho novamente o D, não é isso? E aqui eu tenho o braço de alavanca da força de tração. Agora, eu quero que você observe o seguinte, este ângulo aqui, ó, quem seria este ângulo? Se você observar, vamos voltar na nossa figura original aqui. Deixe-me ver. Esta linha aqui, olha, este cateto que eu estou observando aqui com essa setinha, é justamente um cateto que está na direção da força de tração. Olha aqui. Entre ele e o eixo vertical, que seria exatamente esse ângulo aqui, ó, eu vou colocar aqui para você ver de vermelho. Nós temos o mesmo ângulo φ aqui de cima. Por quê? Porque estes ângulos aqui são opostos. Então, este ângulo aqui é o próprio φ. Eu posso até apagar esta força-peso para ficar mais fácil aqui para você visualizar. Deixa eu apagar aqui essa força-peso. E agora, olha o que eu vou fazer. Este ângulo aqui, eu vou fazer de azul, porque é o mesmo ângulo que está aqui em cima. Porque eles são opostos. Então, este ângulo é o nosso φ. Ou seja, este ângulo que eu estou destacando aqui com a setinha, que você vai ver aqui embaixo do vídeo, ele é o mesmo ângulo que soma o φ com θ. Então, φ com θ, ou seja, olha, vindo daqui até aqui, é este ângulo que nós estamos observando nessa figura ampliada. Então, φ com θ vai ser 40 mais 30, ou seja, é um ângulo de 70 graus, correto? É um ângulo de 70 graus, eu vou anotar aqui, 70 graus. E para isso, então, agora eu posso fazer o seguinte, observando que esse braço de alavanca da força de tração é cateto oposto desses 70 graus, eu posso dizer que o braço de alavanca da tração é igual ao D, que é a hipotenusa, vezes o seno de 70. O seno de 70 graus. Olha então que eu tenho o braço de alavanca da tração e o braço de alavanca da força-peso. Eu posso continuar aqui agora fazendo o seguinte, a tração vezes o seu braço de alavanca, que é D, vezes seno de 70 graus, é igual ao peso da moça, vezes o braço de alavanca dela, que é D, vezes seno de θ. Olha, por isso que esse D não é muito importante para nós, eu posso cancelar ele aqui.
Olha aqui agora a tração é exatamente igual ao peso da moça vezes seno de θ dividido por seno de 70 graus. Eu já tenho o peso da moça, é 533,8. E eu tenho o seno de θ, porque o θ é 40 graus, e o seno de 70, eu fazendo essa conta, esta tração aqui vai ser igual a 365,14 newtons. 365,14 newtons. Bom, eu tenho então a tração. Olha que legal. Se eu achei a tração, agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou destacar esta expressão aqui, ó, da normal, e vou continuar ela nesse ponto, do lado de cima aqui. Normal é igual a tração, que é 365,14, vezes seno de φ. O φ é 30 graus, então é meio. Seno de 30 é 1 sobre 2. Agora eu sei que a normal vale 365,14 vezes meio. Isso vai dar 182,57 newtons. Olha que eu tenho a tração, eu tenho agora a normal. Mas o que me adianta tudo isto? Me adianta que é o seguinte, veja só. Esta expressão aqui da força de atrito tem o nosso coeficiente, porque se você olhar aqui em cima, nós anotamos que a força de atrito é exatamente o coeficiente vezes a normal. Então eu posso pegar esta relação e aplicar aqui, vai ficar mais fácil para mim. Veja que eu vou pegar esta equação e jogar aqui, ó. A força de atrito é igual ao peso menos a tração vezes o cosseno do φ. Esta força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual ao peso da moça menos a tração vezes o cosseno de φ. Eu tenho tudo menos o nosso coeficiente de atrito, então vai ficar peso menos tração vezes cosseno de φ dividido pela normal. Então, o nosso φ é igual. Peso é 533,5. 533,5. Menos a tração, 365,14. O cosseno é o cosseno de 30. Então, vezes cosseno de 30 graus. Porque o φ é 30 graus. Tudo isso dividido pela normal, que é 182,57. Então, nosso coeficiente de atrito estático vai ser igual aqui, eu coloquei nas minhas contas 1,1873. Aí, se você confirmar lá no gabarito do Halliday, é aproximadamente igual a 1,19. Não tem unidade de medida porque esse coeficiente é adimensional. Então veja só, usei aqui a segunda lei de Newton, usei o conceito de torque resultante, usei o conceito de força de atrito estático máxima, e aí eu pude perceber que o atrito estático, o coeficiente de atrito estático pode ser calculado, porque aquela equação é aplicada quando um corpo está na iminência do movimento. Vamos agora para o exercício 31. Na figura 1247, que é essa que está embaixo aqui do enunciado, diz uma barra não homogênea está suspensa em repouso na horizontal por duas cordas de massa desprezível. Uma corda faz um ângulo θ com a vertical, a outra faz um ângulo φ com a vertical. Se o comprimento L da barra é de 6,10 metros, calcule a distância x entre a extremidade esquerda da barra e o centro de massa. Muito bem, esse exercício requer de nós um grau de experiência para facilitar a resolução desse problema, visto que se eu não tiver uma visão já mais global do problema, eu posso iniciar a resolução por caminhos que não são errados, mas que são mais difíceis. Deixe-me tentar traçar aqui um caminho mais fácil para nós. Veja só. Primeiro vamos colocar aqui esse ângulo θ, que é exatamente o mesmo desse lado esquerdo, alternos internos. Este ângulo aqui, φ, que é da mesma forma, a análise. Se nós fecharmos esse triângulo retângulo aqui, ó, aqui eu vou ter, como os ângulos são 36,9 o θ e 53,1 o φ,
os dois somados vai dar 90 graus. Então isso me chamou muita atenção por causa desse vírgula 9 e por causa desse vírgula 1. Nós podemos dizer então que esse φ aqui do lado direito, olha bem aqui, somado com 90 graus, tem que ser exatamente esse ângulo aqui da base, o próprio θ, porque somando esse θ com o φ vai dar 90, com mais o 90 aqui, forma então 180 graus, que é exatamente a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Não é isso? Então nós podemos fazer exatamente isto aqui. Deixe-me organizar esse negócio. Aqui, traçando esta linha, eu teria então o nosso ângulo, vou colocar um pouco maior aqui, nosso ângulo θ. Do outro lado é similar. O ângulo que da base vai ser φ, pelo mesmo motivo. Aqui é o nosso próprio φ. Correto. Isso por quê? Porque aqui eu tenho uma tração que eu vou chamar de T1. E do outro lado eu tenho uma tração que eu vou chamar de T2. Então eu tenho uma tração Y e uma tração X aqui para o T2. Essa aqui é a nossa tração 2Y. E aqui eu tenho uma tração 2x. Do outro lado, de forma similar, tração 1y e tração 1x. Tração 1x. Correto. Exatamente nesse ponto aqui, que é o centro de massa da barra, nós temos a força peso. É das questões que eu preciso observar aqui. Esta força peso, ele não me deu o valor. Bom, se eu for observar aqui todo o problema, eu vejo que claro, eu vou precisar de usar aí o somatório dos torques, eu tenho a liberdade de escolher um ponto sobre o problema, sobre o sistema, que seja considerado por mim como ponto de rotação. Bom, se eu não tenho o valor da força peso, não tenho o valor da força de tração, nenhuma das duas, eu preciso escolher um ponto que seja considerado como ponto de rotação. E eu vou escolher esse ponto de tal maneira que eu possa eliminar as forças mais difíceis para eu conseguir encontrar os seus valores. Então eu escolheria justamente esse ponto onde é o centro de gravidade da barra. Eu poderia escolher o ponto da extremidade esquerda da barra como ponto de rotação, como o ponto da direita. Mas eu vou escolher esse ponto que eu acabei de marcar com a setinha aqui, como sendo o nosso ponto O, o ponto de rotação. Se é desta maneira, nós podemos lembrar o seguinte, que o somatório das forças em X tem que ser nulo. Isso me dá a liberdade de dizer que, olha só, a barra só está recebendo duas forças na horizontal, T2x para a direita e T1x para a esquerda. Então as duas se opõem, ou seja, as duas têm o mesmo módulo, T2x e T1x. Agora, o somatório das forças em Y também tem que ser zero. Esse somatório me dá a liberdade de dizer que T1y e T2y apontados para cima são iguais à força peso. Eu posso também anotar isso daí, que T1y mais T2y são iguais à força peso. Bom, quem é T1x e T2x? Se eu olhar aqui nesta figura do lado esquerdo, nós podemos pegar tanto o ângulo θ quanto o ângulo φ. Mas vamos pegar o ângulo φ que está aqui nessa base, formando então T1x, eu sei que vai ser T1 vezes cosseno de φ. E T2x do outro lado, eu posso observar que vai ser o T2 vezes o cosseno de θ. Olha, o T2x, esta força aqui, é o cateto adjacente ao θ. E o T1x, essa outra força, é o cateto adjacente ao φ. Então, nós não podemos esquecer desses detalhes. Vamos lá, então. Agora, eu sei que o T1, então, vamos colocar o T1 em evidência, isolado aqui, vai ser T2 cosseno de θ sobre cosseno de φ.
Olha que legal. Eu sei quem é T1. Ah, por que que eu não isolei o T2? Eu poderia ter isolado o T2, mas eu vou te mostrar que é importante eu fazer isso com T1 pelo seguinte motivo. Vamos lá. O somatório dos torques tem que ser igual a zero. Isso nós sabemos. Bom, se eu escolhi o ponto sobre o centro de massa da barra como ponto de rotação, as forças que atuam nas extremidades contribuem com a rotação ou a tentativa de rotação, ou melhor, contribuem realizando um torque nesse ponto. Mas se você bem observar, as forças que estão na horizontal, tanto T2x quanto T1x, estão atuando sobre a linha que passa no ponto de rotação, então elas não realizam torque. Por que que eu não estou olhando para o T1 e T2 para ver o torque que eles falam? Porque se essas duas forças estão inclinadas e para eu achar um braço de alavanca para cada uma, ia ser um labor muito grande, um esforço muito grande. Então eu vou olhar para as componentes das trações, tanto Y quanto X. Elimino as duas forças na direção X e me sobra somente as duas forças na direção Y. Como assim? Eu tenho aqui a barra, aqui eu tenho uma força para cima, aqui eu tenho outra força para cima. Estas duas forças juntas tentam fazer cada uma um torque sobre esse ponto de rotação aqui, de modo que T1Y quer girar ela nesse sentido e T2Y quer girar ela nesse outro sentido, uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Então as duas forças realizam torques com sentidos opostos. Aí eu poderia dizer então que o torque da força T1Y é igual ao torque da força T2Y. E dessa maneira eu posso continuar a equação aqui e dizer o seguinte: o torque da tração 1Y é a própria tração 1Y vezes o seu braço de alavanca, vou chamar B1. O torque da tração T2Y é a própria força vezes o seu braço de alavanca, que eu vou chamar B2. O braço de alavanca da força T1Y, esta aqui é a força T1Y e esta daqui é a força T2Y. Traço aqui a linha imaginária na direção da força e eu tenho que ligar do ponto de rotação a esta linha imaginária para fazer 90 graus. Aqui, esta linha que eu estou destacando aqui é o nosso braço de alavanca da força T1Y. Esse braço de alavanca é quem? É o próprio X. Então eu posso dizer que T1Y vezes esse X, que é o B1, é igual a T2Y vezes o B2, que vai ser similar do outro lado, né? É exatamente esta medida aqui que eu estou destacando, porque ela faz 90 graus com a linha de ação da força. E esta medida é, se eu chamar este lado todinho aqui, esse comprimento todinho de L, e este comprimento aqui de X, quem vai ser este comprimento aqui, que é o B2? Vai ser L menos X. Pega o L todo, subtrai o X, vai sobrar o B2. Então, o B2 é L menos X. Olha, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. O T1Y vezes X é igual a T2Y vezes L menos X. Se eu isolei o T1 aqui, quando eu colocar o T1Y como sendo T1 vezes seno de φ, nós observaremos isso aqui, ó, na nossa figura. Olha só, o T1Y ele é exatamente o cateto oposto do φ. Olha, o T1Y está aqui, ó. Ele é o cateto oposto desse φ. Então ele é o T1 vezes o seno de φ, correto? Vamos tirar isso aqui para não ficar muito... Vamos colocar aqui então, ó, o T1Y é igual a T1 vezes seno de φ. O T2Y é o T2 vezes o seno de θ. Porque esse T2 está aqui, ó, o T2Y está aqui, é o cateto oposto de θ, então trabalha com seno, né? Aí se eu fizer isto, olha só que legal. O T1Y é T1 vezes seno de φ vezes x, que é igual a T2Y. O T2Y é o T2 vezes seno de θ, que multiplica por L menos x. O T1 eu tenho ele em função do T2. Se eu colocar o T1 em função do T2, eu posso cancelar o T2 do outro lado. Professor, mas se eu isolasse o T2, eu teria ele em função do T1. Aí eu colocaria o T2 aqui como função do T1 e cortaria os T1s também. Vale do mesmo jeito, né? Então T1 é T2
vezes cosseno de θ dividido por cosseno de φ vezes seno de φ vezes x é igual a T2 vezes seno de θ L menos x. Bom, esta expressão aqui já me dá a condição de resolver o nosso problema. Por quê? Porque o T2 eu já posso cortar, não é isso? Então, se o T2 eu já posso cortar, vai me restar aqui apenas cosseno de θ sobre cosseno de φ, não é isso? Cosseno de θ sobre cosseno de φ, vamos anotar aqui, ó, cosseno de θ sobre cosseno de φ, vezes seno de φ vezes x, que é igual a seno de θ, multiplica por L menos x. Agora, olha só, a única variável que eu não tenho valor aqui, ou a única incógnita que eu não tenho valor, é o x. O L eu tenho, os ângulos eu tenho, então eu posso dizer que x, eu fiz as contas aqui, eu não vou fazer no problema para não levar muito tempo, vai ser igual a 2,2 metros. Ok? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.